Vamos prosseguir o exame do regramento da CPI no regimento interno, sempre partindo daquelas lições jurisprudenciais do Supremo que são indispensáveis ao tema. No finalzinho da aula passada eu comentei contigo a questão dos princípios que o Supremo Tribunal Federal construiu e determinou fossem aplicáveis necessariamente à ação de uma comissão parlamentar de inquérito. Veja aqui agora, então, num quadro de resumo, que princípios são esses. Primeiro, o princípio da colegialidade. Segundo o Supremo, impõe que todas as deliberações de efeitos externos de uma CPI sejam aprovadas pela sua maioria absoluta. Qual é a importância disso? Quebrar um sigilo bancário, fiscal, dados telefônicos, por exemplo, não é atribuição nem do presidente da CPI, nem do relator da CPI, nem de um membro da CPI, certo? Esse tipo de atitude de efeitos externos é ato de competência da CPI e não dos seus membros. Como é que eu transformo, então, uma sugestão de um membro da CPI num ato da CPI? Desta forma aqui, submetendo aquela sugestão à decisão do plenário da CPI. Se aprovado pela maioria absoluta, torna-se ato da CPI e adquire, portanto, validade. Isso, então, princípio da colegialidade. Princípio agora da sigilosidade também, segundo o Supremo. Determina que as informações colhidas por CPI a partir das quebras de sigilo não podem ganhar publicidade, certo? Então, em princípio, as informações obtidas por CPI, coletadas por CPI, não podem ter publicidade, têm que ficar tratadas como material sigiloso. Princípio da fundamentação, outro princípio importantíssimo. Impõe que as decisões de CPI relativas a direitos fundamentais da pessoa, como quebra de sigilo, por exemplo, devam apresentar fundamentação objetiva, formal e suficiente, permitindo a identificação das exatas razões, suspeitas e indícios que sustentam a investigação. Veja aqui, o Supremo construiu isso por duas maneiras. Primeiro, em cima de uma realidade. Antes dessa construção ser assentada na jurisprudência, uma CPI tinha uma certa dose de abuso nas ordens de quebra de sigilo, de intimação para comparecimento. Por quê? A pessoa estava depondo perante a CPI, fazia uma referência nominal a uma segunda pessoa e sem nenhum outro dado que não a mera referência nominal do depoente, a CPI já saía quebrando sigilo à torta e à direito. O Supremo entendeu que isso era exagerado em termos de competência e lembrou, nesse acórdão, que uma CPI tem poderes de investigação assemelhados à autoridade judiciária. Do 93 da Constituição Federal, do inciso 9, vem que toda decisão judicial tem que ser fundamentada. Por extensão, toda decisão de uma CPI, principalmente quando investe contra direitos fundamentais da pessoa, tem que vir lastreada não em diz-que-diz-que ou em suspeita, lastreada em elementos indiciários, pelo menos, objetivos de convencimento, aptos a sustentar, inclusive perante o próprio Supremo, a pertinência das medidas ordenadas por uma CPI, certo? Então isso é o conteúdo constitucional do princípio da fundamentação. Princípio da reserva judicial, por seu conteúdo, proíbe a CPI, ou proíbe que uma CPI cometa todos os atos constitucionalmente atribuídos ao Poder Judiciário, como ordenar prisão, determinar ingresso forçado e quebrar sigilo telefônico. Então, em síntese, quando a Constituição Federal reconhece que um determinado ato é de competência do Poder Judiciário, este ato se submete à reserva judicial e, portanto, é vedado à CPI. Certo? Então, sempre que a Constituição Federal usa aquela expressão ordem judicial, determinação judicial, ele está retirando aquele ato da esfera de competências possíveis de uma comissão parlamentar de inquérito. Tá? E, por último, o princípio da unidade da legislatura, que impede de forma absoluta o funcionamento de uma CPI para além da legislatura em que foi criada, obrigando o seu imediato e incondicional encerramento ao término da legislatura. Até por evidente, veja, o poder político de fiscalização e investigação é uma decisão política do Senado Federal. Então não faz sentido que uma legislatura que se finda
tenta impor à legislatura que se instaura posteriormente que mantenha interesse investigatório naquele fato. Cada legislatura, portanto, tem ventos políticos próprios, ok? Vamos agora avançar aqui para a regulamentação da CPI no regimento interno do Senado Federal textualmente. Até agora nós vimos uma espécie de condensado do apanhado jurisprudencial. Começamos pelo artigo 145, onde você lê o seguinte: a criação de uma comissão parlamentar de inquérito será feita mediante requerimento de 1/3 dos membros do Senado Federal. Isso aqui, evidentemente, trata-se de um requerimento de autoria coletiva obrigatória, porque exige 1/3. O parágrafo 1º, o requerimento de criação da CPI determinará, como a gente já viu agora há pouco, o fato determinado a ser apurado, o número de membros da CPI, o prazo de duração dessa comissão e, como já referi para você na aula anterior, o limite de despesas a serem realizadas. No parágrafo 2º, recebido o requerimento, o presidente ordenará que seja numerado e publicado. Sempre lembrando a você, requerimento em termos regimentais, mesmo que oral, é proposição regimentalmente. Então, por isso, vai ter que ser numerado e publicado. Parágrafo 3º, um mesmo senador só poderá integrar 2 CPIs, uma como titular, outra como suplente. Aqui cabe um detalhe, você já viu comigo em outra aula, que há um limite para os senadores integrarem comissões. Até 3 como titular de comissão e outras 3 como suplente de comissão, certo? Na aula que eu dei sobre isso para ti, já pretérita, eu assinalei. Naquele limite não se compreendia participar de CPI, até porque a CPI é uma eventualidade. Então, considerados apenas CPI, um senador pode ser titular de uma e suplente de outra e só, ok? Parágrafo 4º. A comissão, a CPI, terá suplentes em número igual a metade do número dos titulares mais um, escolhidos no ato de designação desta pelas normas do artigo 78. Veja já uma dica aqui. Veja que o regimento permite a cada senador integrar 3 comissões permanentes do Senado como titular e outras 3 como suplente. Como eu acabei de dizer para você, nesse número não está incluída a condição de membro do CPI. Então aqui seria mais uma CPI como titular e mais uma CPI como suplente. Em razão disso, o senador que já seja titular de 3 comissões técnicas e suplentes de outras 3, ainda poderá ser titular de uma CPI e suplente de outra, tá? Em nota, tome cuidado com um detalhe: nas comissões técnicas permanentes, o número de suplentes é igual ao de membros titulares. Em uma CPI, não é assim. O número de suplentes será igual a metade mais um do número de membros titulares, certo? Ou seja, igual à maioria absoluta da CPI. Esse é um detalhe importante, porque veja, às vezes em prova as questões vêm abertas. Imagina uma questão sobre suplência. Suplência de comissão técnica permanente, igual ao número dos titulares. Suplência da mesa, são 7 titulares, 4 suplentes. Suplência da comissão diretora, não há. Ela é formada apenas pelos membros titulares da mesa. Suplente de comissão de representação, comissão temporária externas, não há. Suplente de CPI é igual a metade mais um do número de titulares da CPI. Veja então, é uma matéria que pode render, digamos assim, questões espinhosas numa prova de concurso, certo? A questão de suplência nem sempre é igual à de titulares, como você acabou de me ouvir dizer agora, pode variar e efetivamente varia de comissão para comissão, certo? Então, cuidado com isso, daí porque eu insisto com você com alguma frequência, o segredo de uma preparação adequada para um concurso como esse do Senado é o estudo sistemático. Você, além dos quadros que eu estou apresentando para ti aqui, produzir os teus próprios quadros, reunindo matérias assemelhadas. Fica como sugestão para você, então. Produza agora, quando terminar essa aula, um quadrinho acerca de suplência em comissões no Senado, para você ter, digamos, um panorama completo da matéria,
ter aí elementos, digamos, sólidos para efetuar uma eventual questão de prova a respeito, ok? Restrição à atuação de CPI. A gente viu agora, há muitas delas já fixadas por jurisprudência do Supremo, mas o artigo 146 do Regimento Interno diz: não se admite CPI do Senado sobre matéria pertinente à Câmara dos Deputados. Evidente aqui, desde que seja uma competência privativa da Câmara dos Deputados. Porque se for uma competência enquanto casa legislativa, o Senado tem exatamente as mesmas da Câmara. Atribuições do Poder Judiciário, atribuições judicantes, nunca administrativas. O Supremo já autorizou a CPI do Senado a investigar atos administrativos do Judiciário e atos relativos aos estados, desde que não envolvam recursos financeiros da União. Porque, veja, se a União transfere recursos financeiros a um Estado por convênio, por acordo ou outro instrumento, ou por ser dinheiro federal, a CPI poderia investigar a sua aplicação sem sombra de dúvida, ok? O que o regimento quis dizer aí é assunto do Estado exclusivamente estadual, só envolvendo bens, serviços, interesses ou recursos financeiros do próprio Estado, e podia acrescentar aqui também do DF e do município, certo? Lembra que eu te falei já várias vezes, o nosso regimento lamentavelmente é muito lacunoso, muito assistemático. Então, a atualização dele tem sido feita mais por interpretação do que por outra coisa, ok? Como você vê então nas notas iniciais, as restrições são mais amplas do que essas, conforme vem decidindo o Supremo Tribunal Federal. Sobre agora o funcionamento regimental de uma CPI, certo? Diz o artigo 147, na hipótese de ausência do relator da CPI a qualquer dos atos do inquérito parlamentar, poderá o presidente da comissão designar-lhe substituto para a ocasião, mantida a escolha na mesma representação partidária o bloco parlamentar, certo? Como em qualquer comissão, CPI terá um presidente escolhido pelos membros da comissão e um relator designado pelo presidente, certo? Como você vê nesse artigo 147, é o que o relator, nas suas ausências às reuniões da CPI, poderá ser substituído por qualquer outro membro da comissão dentro do mesmo partido ou bloco parlamentar, certo? Então, só para resumir para ti, o funcionamento interno de uma CPI, então, pressupõe, ou melhor, exige que haja um presidente, certo? Um vice-presidente também e um relator. Nos atos do inquérito parlamentar aqui falte o relator, o presidente da comissão vai designar substituto para aqueles atos especificamente. Vamos imaginar, a CPI intimou uma testemunha para comparecimento e no dia que a testemunha comparece, o relator está ausente. Então, para aquele ato, o presidente da CPI designa um membro da CPI do mesmo partido ou bloco do relator que está ausente para proceder àqueles atos. Então, não é uma substituição definitiva, é apenas para o ato em que está ausente o relator, ok? Vamos seguir. No artigo 148 diz: no exercício de suas atribuições, a comissão parlamentar de inquérito terá poderes de investigação próprios de autoridades judiciais. Isso aqui, na verdade, vem da Constituição Federal e é um equívoco redacional, até porque você sabe, no Brasil, membro do judiciário não investiga, certo? Facultada a realização de diligência que julgar necessária à CPI, podendo ela convocar ministro de Estado, tomar depoimento de qualquer autoridade, evidentemente autoridade federal, inquirir testemunhas sob compromisso, ouvir indiciados, aqui tem outro erro, a CPI não pode indiciar ninguém, requisitar de órgãos públicos informações ou documentos de qualquer natureza, bem como requerer ao Tribunal de Contas da União a feitura de inspeções ou auditorias que a CPI forem tidas como necessário, certo? Então aqui tem um conjunto, digamos assim, aqui um conjunto de competências regimentais da CPI, às quais se somam aquelas que o Supremo autoriza e se subtraem as que o Supremo proíbe.
No dia previamente designado, se não houver número para deliberar, a comissão parlamentar de inquérito poderá tomar depoimento de testemunhas e autoridades convocadas, desde que presentes presidente e relator. O número para deliberar é maioria absoluta da CPI. Parágrafo 2º. Os indiciados de novo mesmo erro e a testemunha serão intimados de acordo com as prescrições da legislação processual penal, aplicando-se no que couber essa mesma legislação na inquirição de testemunhas e autoridades. Certo? Aqui nós temos então a referência às notas iniciais da aula, que as restrições que o Supremo impõe às CPIs são aplicáveis aqui também. Certo? Logo, aquela regulamentação que nós vimos a constitucional complementa e principalmente representa uma evolução sobre a literalidade desse artigo 148, que é bastante quebrado, bastante insatisfatório. Tá? Segue a CPI, o regimento dizendo no artigo 149, o presidente da comissão parlamentar de inquérito, por deliberação desta comissão, nesse caso a deliberação por maioria simples, poderá incumbir um dos membros dessa CPI ou funcionário da Secretaria do Senado da realização de qualquer sindicância ou diligência necessária aos trabalhos. Então, nesse caso, já é a função de instrução dos trabalhos da CPI mediante sindicância ou diligência do inquérito parlamentar. Quanto ao relatório, diz o artigo 150, ao término dos seus trabalhos, a Comissão Parlamentar de Inquérito enviará à mesa para conhecimento o seu relatório e conclusões. Dá uma paradinha aqui agora e lembra, a linguagem regimental não foi mantida na sua íntegra nesse aspecto, como eu já ressaltei para ti na aula passada. Por quê? Pela regra do regimento interno, quando eu tenho a manifestação unipessoal de um relator, por exemplo, em comissão, eu tenho o relatório. Quando a manifestação é colegiada de uma comissão, eles passam a se chamar parecer. Por qualquer razão, quando tratou de CPI, o regimento interno deixou de lado essa rigidez, esse cuidado técnico na linguagem, para chamar as conclusões de CPI de relatório. Portanto, evidentemente, na prova você vai levar o que diz aqui o regimento interno, certo? Mas, numa eventual questão para VOF, por exemplo, não faria diferença a questão fazer referência a relatório de CPI ou a parecer da CPI. Os dois são atos finais da comissão. Veja aqui, então, a CPI vai enviar à mesa para conhecimento do plenário o seu relatório e conclusões. Esse conhecimento do plenário é feito mediante leitura no primeiro parte da sessão, no período do expediente. Ok? Parágrafo 1º desse artigo, a comissão poderá concluir seu relatório por projeto de resolução se o Senado for competente para deliberar a respeito. Eu já vou aprofundar isso, mas já cabe uma notinha aqui. A CPI pode ser autora de qualquer proposição que julgue necessária em função dos seus trabalhos, certo? Então, um projeto de lei ou de decreto legislativo também poderão ser propostos pela CPI se ela entender que é necessária tal proposição, certo? Parágrafo 2º, sendo diversos os fatos objetos do inquérito, e nisso está alinhado com a jurisprudência do Supremo, a comissão dirá em separado sobre cada um desses fatos, podendo fazê-lo antes mesmo de finda a investigação dos demais. Ou seja, ela poderá fazer uso da figura do relatório parcial para a conclusão tópica dos trabalhos de investigação, certo? Essa redação, como tu viu, então, tem vários defeitos. Primeiro, autoriza a CPI a concluir trabalhos por relatório, quando o usual no regimento seria parecer. Mas já falamos sobre isso, tanto um quanto o outro servem para a prova. Segundo, está autorizada a propositura de projeto de resolução, mas a proposição mais comum ao fim do trabalho de uma CPI é projeto de lei, que ela também está autorizada a apresentar. Aproveita-se a parte final desse dispositivo. Uma CPI, como pode investigar vários fatos simultaneamente, poderá oferecer conclusão em relação a cada um desses fatos, em relatórios separados, produzidos inclusive antes do final dos trabalhos da comissão.
certo? Nisso, como tu viu, então, o regimento, digamos, se harmoniza com a construção jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, certo? Avançando aqui, artigo 153, nos atos processuais de uma CPI, aplicar-se-ão subsidiariamente as disposições do Código de Processo Penal. A gente viu agora, principalmente na questão relativa às diligências, como inquirição de testemunhas, por exemplo. Tá? Em seguida, encaminhamento das conclusões de CPI. Artigo 151 diz: a Comissão Parlamentar de Inquérito encaminhará suas conclusões, se for o caso, ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil e criminal dos infratores. Sempre lembrando a você, o Ministério Público tem independência funcional. O que significa isso? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a CPI não dá uma ordem para o Ministério Público investigar. Se ao longo dos seus trabalhos a CPI se deparar com suspeitas de que A, B ou C cometeram crimes, a CPI poderá reunir tudo o que apurou sobre aquele fato criminoso e eventuais suspeitos e mandar isso nos autos do seu relatório para o Ministério Público. O MP, via de regra, o Ministério Público Federal, vai analisar esses papéis que a CPI apurou e, se entender necessário, vai pedir instauração de inquérito policial ou pedir mais diligências de instrução. Tá? A CPI, então, não obriga, ela apenas informa o MP. E o MP, como tem autonomia funcional, age se, como e quando quiser. Ok? Embora nós tenhamos já uma lei, acho que é a Lei 10.001, que determina que o Ministério Público dê a atenção especial aos trabalhos de uma CPI, ele continua desde sede constitucional com a autonomia funcional plena. Veja aqui agora em uma nota, o encaminhamento de conclusões de CPI para fora do Senado, quer Tribunal de Contas da União, quer Executivo, quer Advocacia da União, quer Ministério Público, nunca é feito diretamente pela CPI, mas sempre pelo presidente do Senado, certo? Em face do princípio constitucional da independência funcional do Ministério Público, a instituição, de posse das conclusões investigatórias da CPI do Senado, poderá oferecer denúncia, pedir a abertura de inquérito ou simplesmente arquivar o material enviado pela comissão. Como eu acabei de frisar para você isso, então apenas para finalizar esse aspecto aqui, tá? E enfatizando para você a questão da remessa de documentos, quando for uma providência da CPI destinada internamente ao Senado, a uma comissão permanente, por exemplo, ou à mesa, com a apresentação de uma proposição, ela, a CPI, pode fazer essa remessa. Quando o relatório da CPI ou parte dele tiver que ser enviado para fora do Senado, aí a CPI envia o relatório ao presidente do Senado e incumbe à presidência fazer esse envio formal. Você já viu comigo em outra aula, quando a gente abriu o artigo 48 do Regimento Interno, que quem faz esses envios de documentos, via de regra, é presidente do Senado ou o primeiro secretário, conforme a autoridade, ok? Vamos evoluir aqui. Prorrogação de prazo de uma CPI. Como você viu, quando a gente já começou o assunto CPI, por força do princípio da unidade da legislatura, nenhuma CPI, a pretexto algum, poderá ter seu funcionamento prorrogado para além do fim da legislatura em que foi criada, ou seja, 31 de janeiro do 5º ano seguinte da eleição. Não confunda fim de legislatura com fim de sessão legislativa ordinária. Dentro da legislatura, contudo, o prazo pode ser prorrogado. Diz o artigo 152, o prazo da Comissão Parlamentar de Inquérito poderá ser prorrogado automaticamente a requerimento de 1/3 dos membros do Senado e não da CPI, comunicado por escrito à mesa, lido em plenário e publicado no Diário do Senado, observado o 76, parágrafo 4º, certo? Como se percebe, então, por esse artigo 152, o requerimento de prorrogação de prazo da CPI não será votado pelo plenário do Senado,
basta que seja apresentado por um terço do Senado e não da CPI, lido e publicado, que a prorrogação será automática. Mas lembra, sempre necessariamente por prazo certo, certo? Então, esse é o sistema de prorrogação de prazo da CPI, certo? O que nós vimos, então, nessas duas aulas sobre CPI é, digamos assim, uma seleta de informações constitucionais, jurisprudenciais e regimentais aplicáveis ao regramento de ação de uma CPI do Senado. Evidente, como já citei para você, na prova de regimento interno do Senado é muito factível que a banca possa demandar informações acessórias relativas à construção jurisprudencial do Supremo acerca do regramento de uma comissão parlamentar de inquérito, certo? Então, com isso nós fechamos CPI. No próximo módulo eu começo com você tema novo, que é regulamentação das sessões do Senado. Eu espero você já já.